Muito bem. Então, vida espiritual versus vida mundana. O que significam estes termos? Eu tenho falado muito sobre isto e tenho feito uma separação bem clara entre estas duas coisas. Até porque confusão já existe bastante, especialmente dentro da cabeça de cada um de vocês. Porquê é que é confusão? Porque o coração pede liberdade e a mente quer todos esses desejos e não sei o quê. Na realidade, é como se o coração estivesse dividido. Não é? Então, eu faço questão de separar estas duas coisas, até porque a maioria de vocês busca um caminho espiritual para satisfazer o impulso do coração e, nesse caminho espiritual, realizar os desejos mundanos. Não é? E, ao mesmo tempo, se sentirem bem com vocês porque estão a fazer alguma coisa. Por causa disto, é que eu marco isto com essa clareza, essa separação. Então, hoje, graças a uma pergunta de um de vocês, eu vou poder entrar mais neste tópico e esclarecê-lo, até porque eu não tenho tido a oportunidade até agora. Porque a maioria que me faz esta pergunta, quando faz esta pergunta, presencialmente, não é? Significa que está tão agarrado à vida mundana que não tem condições de mais nada. Então, o que é que eu vou fazer? Vou estar a dizer, não, sim, tudo é possível e não sei o quê, e vai lá. Não precisa de mim para nada em relação a isso. Então, vamos tentar esclarecer hoje um pouquinho. Vamos ler, então. Olá, Narayana, boa tarde. Durante esse tempo que não enviei mais perguntas, muita coisa aconteceu na minha vida. Entre elas, reatei o meu casamento e me mudei para uma casa ao lado de um templo. Não vou falar qual é a filosofia, enfim. Não é? O que me fez entrar em contato com práticas e teorias que têm feito sentido para mim. No entanto, ainda fico confusa, pois lembro de ouvi-lo dizer, inclusive novamente em um vídeo recente, que devemos ter cuidado com o conhecimento de práticas e filosofias para que as mesmas não alimentem nossa ilusão, ao invés de nos libertar e impulsionar rumo à verdade. A tal filosofia fala sobre a possibilidade de equilibrar as atividades da vida familiar e profissional com a busca pela iluminação, através das práticas, principalmente a X. Né? E enfatiza que a vida espiritual não necessariamente exige o total abrir mão das atividades mundanas, embora também veja nessa atitude uma possibilidade. Gostaria de saber qual a sua visão sobre essa linha já que nesse aspecto me parece não coincidir com o que já ouvi em seus vídeos. Neles pude compreender que acredita não haver muito espaço para a entrega espiritual e vida mundana ao mesmo tempo. Claro que não. Mas o que é que isto significa? Significa que um buscador da verdade deixa de ir ao banheiro, deixa de comer, deixa de ter que trabalhar pelo seu sustento? Não significa nada disso. Eu já ouvi muitas vezes estas perguntas em relação a determinado tipo de filosofias, não é? E as filosofias não têm um problema. As práticas não têm um problema. Tu és o problema. É diferente, não é? Então, uma vida espiritual não tem a ver com as circunstâncias em que o ser se encontra. E isto eu sei que é perigoso dizer, porque uma grande maioria de vocês pega isto e adapta às necessidades mundanas. Mas é assim. Não tem a ver com as circunstâncias em que te encontras. Tem a ver com as motivações pelas quais te encontras nessas circunstâncias. As motivações pelas quais te reges. Segues a tua vida. É muito diferente. Então, um buscador da verdade pega nessa filosofia ou noutra filosofia e ele vai extrair o que ele precisa em relação... Porque a sua motivação é a liberdade. Não é? Então... Outros vão olhar para essa mesma filosofia, não é preciso largar tudo, não é? A gente pode levar estas coisas junto. Mas o que é que significa esse e esse alívio? Significa que ele encontrou um meio para conciliar desejos opostos. E são opostos. Não adianta, e algum de vocês... Que não entenda ou não concorde e queira colocar a sua visão, esteja à vontade, eu esclarecerei próximo. Mas não tem como. Esses desejos impelem-te para investir no mundo, atribuindo-lhe importância, nascida da ignorância de que és o corpo e que precisas de todas essas coisas.
Logo, elas mantêm a tua ilusão e aumentam-na. Simples. Simples. Agora, por onde quer que te vires e te voltes, vais ter circunstâncias mundanas. Ou não. Depende de qual é a tua motivação pela vida. Se a tua motivação é a liberdade, tu vais começar nas circunstâncias em que te encontras, não é? Vais intensificar o teu processo vai ganhar vida e a orientação diz-te o que precisa de ser feito. E pode ser passar por reatar relacionamentos, não é? Não importa. Mas não será pela vontade dos teus desejos. É diferente, será pela orientação. Não é? E normalmente esses processos são sempre processos de se humildar. Não é? Então, reatar um relacionamento, se é um chamado espiritual, tem a ver com humildar-se de certeza. Então, não será um relacionamento em termos de igual ao que seria anteriormente, que seria para satisfazer os desejos mundanos. Não, ele vai saber que está ali, aproveitando aquela oportunidade, para se burilar, para ceder, para se entregar, para aprender a se humildar. Então o relacionamento será também um meio para a sua liberdade, e não um meio para garantir as suas necessidades mundanas. Se isso acontecerá indiretamente, possivelmente, mas isso é irrelevante. É irrelevante. O que não faltam é filosofias, religiões, nem tem como separar isso, mas o que não faltam é instituições e pessoas espiritualizadas, que assistem à vida mundana. E está tudo certo. É um processo longo de evolução em que todos estão na mesma busca, em diferentes níveis de entendimento, e faz parte. Então esse acompanhamento, trazendo valores espirituais na vida mundana, faz parte de um processo longo. Não é para vocês que eu estou aqui a falar. Eu estou a falar para aqueles que estão em busca de liberdade e que isso é agora, que é uma necessidade intensa, que não pensam, é para a próxima vida. Para isso está tudo certo, essas filosofias. Mas essas filosofias estão a assistir uma demanda, não é? A demanda daqueles que sentem um impulso pela busca pela verdade e, ao mesmo tempo, por um monte de desejos mundanos, não é? E ficam ali. Então essas filosofias vêm porque elas são necessárias, não é? Elas são necessárias. E das duas, uma. Ou são completamente despersonalizadas, ou são personalizadas por aqueles que, como este buscador, tinham as mesmas necessidades, não é? Criaram uma estrutura ou abraçam uma filosofia integrativa, mas que não leva a lado nenhum. Não é? Leva à próxima vida, e à próxima vida, seja lá o que isso queira dizer. E é curioso, não é? As coisas estão a mudar muito. E uma das razões pelas quais eu marco essa diferença entre uma vida e a outra também tem a ver com todas estas mudanças, não é? Porque tudo se está a adaptar e nem por isso ainda chegamos na parte de bons frutos dessa adaptação. Estamos a ver o oposto, não é? Muita conversa, muitas palavras bonitas, mas fogo espiritual, real vida no processo dos buscadores, não. Cada vez são assuntos, são termos mais distantes. Espiritualidade está a ser reduzida a sorrisos, a simpatia, a tudo isso, não é? Porque tem a ver com crenças arraigadas profundamente, não é? Em termos de imagem perante os outros, e que a minha imagem seja um meio de me proporcionar aquilo que eu acho que me falta e que vem dos outros, que é a aprovação, valorização e essas coisas todas. E essa crença mundana, de quando eu for bonzinho, simpático e tal, vou ter tudo isso, não é? Criou toda esta
todas estas imagens da espiritualidade moderna, não é? Desde os grandes exemplos e famosos até aos anónimos, em que a marca registada é um sorriso profundo e... Enfim, tranquilo. Mas isso não tem nada a ver com nada. Não é? O mundo está a passar por uma revolução, por assim dizer, não é? Em que a vida humana está numa transição de valores, entre valores menos espirituais, com enfoque mais na matéria e na negatividade, na falta, não é? Para valores mais espiritualizados de abundância. E abundância, eu não me refiro apenas à questão material, não é? Se bem que fazem sempre essa ligação, mas abundância, meus amigos, quer dizer outra coisa. Até porque o dinheiro e os valores materiais, eles esvaziam. Tem uma relação diferente. Abundância, quando vocês experimentarem, vão saber que é muito diferente. Então, nestas questões, vida espiritual versus vida mundana, o que significa? Não são as circunstâncias, mas a tua motivação. Se a tua motivação é a liberdade ou se a tua motivação é satisfazer esses desejos. Então, imagina, neste caso, tens aí os desejos, não é? Ou não? De reatar o relacionamento, reconstruir a família e etc. Não é? Então, esses desejos estão alinhados com a tua busca pela verdade? Ou essa filosofia está-te a facilitar isso? Até porque essa filosofia veio depois desse reatar. Está-te a pôr em paz com esses dois caminhos? Mas porquê é que estás em conflito com eles? Vais ter que avaliar isso, não é? Mas se tu olhares bem, tu vais perceber e vais ter a resposta. Se isso te está a agradar, porque te permite abraçar algo que ainda queres e não tem nada a ver com a parte espiritual, ou se tem a ver com a parte espiritual. Se te enganares a ti mesma, não tem problema, a não ser para ti. Mas pronto, quer dizer, ninguém te vai estar a avaliar e a dizer que estás a fazer errado e não sei o quê. Mas sem honestidade, sem sinceridade para contigo mesma, não tem como ir longe, não é? Se isso faz parte do processo espiritual, que pode muito bem fazer, porque é a vida do processo que determina, não aquilo que tu achas ser certo ou errado. Quando ainda estás na fase do certo ou errado, será que ainda não começou? O processo ainda não está vivo o suficiente. E então aí, tanto faz. Mas o que te resta, realmente, se não puseres firmemente que o teu propósito é a liberdade, o que te vai restar são todas as outras pulsões. E serás arrastada para onde elas querem ir. Pelos desejos mundanos. Quem vai para lugares espirituais, como ashrams e não sei o quê, para se dedicar completamente à vida espiritual, vai ter que lidar com essas pulsões mundanas, porque o que vai começar a acontecer é uma transferência do que estava lá fora para esse lugar das mesmas buscas e não sei o quê. Então, nesses lugares, supostamente, tem aqueles que sabem e que entendem tudo isso e vão podando e ajudando o buscador a podar todas essas coisas. Mas tem que ser feito. Não é? O que não falta por aí é buscadores em busca de uma vida mundana mais espiritualizada. E não tem problema, até porque, como eu disse anteriormente, este é o momento para isso. É uma fase de que, não é? Os valores da vida humana estão a mudar para valores mais espiritualizados. Mas o que é que acontece nesta transição? Não é? Os mundanos de ontem, não é? São os espirituais de hoje, supostamente. Mas depois de acabar esta transição,
Os espirituais de hoje, quer os mundanos de ontem, serão novamente os mundanos de amanhã. Porque será uma vida baseada nesses valores, mas com as mesmas prerrogativas. A diferença é que cantam mantras e fazem um monte de outras coisas. Mas o tempo passa na mesma. Liberdade, rasgar os véus da própria ilusão, já não é por aí. É uma outra coisa. Quem tem tempo para fazer todas essas coisas, que faça. Significa o seu chamado ainda não é intenso. Mas só perdem porque imagina-se que, que um buscador da verdade vai perder um monte de coisas. Muito pelo contrário. Depois que ele encontra aquilo que ele estava à procura, a liberdade, não tem nada a ver. Até essas questões mundanas é um outro nível. Então, uma luta por migalhas não tem como não acabar em miséria. Agora vou tentar esclarecer aquele ponto do melhor que for possível neste momento. Especialmente para ti, que fizeste a pergunta e estás aí nesse momento. Eu não te vou dizer se é certo, se é errado, porque isso não existe. É um trabalho de autoconsciência. Quais são as motivações que te levam nesse investimento? É a liberdade ou são outras coisas? Com filosofia, sem filosofia, se tiveres que passar por essa reconciliação e reconstruir tudo isso, vais ter que passar. Agora, a tua motivação é que vai fazer a diferença de como isso será vivido e por onde isso passará. É isso que faz a diferença. Não acham, no meio do mundo, é isso que faz a diferença. Só que é assim, a maioria de vocês engana-se a si mesmo ou aceita as mentiras que surgem daí. Mas está tudo certo, faz parte do processo de crescimento. Por isso eu não costumo falar estas coisas. Mesmo mantendo esta separação, vocês ainda conseguem pegar as minhas palavras e adaptá-las. Imagina se eu fosse falar assim, porque tudo é possível. Mas uma chave muito importante é esta. Se tens vontade de ficar do mundo, ao mesmo tempo, se buscas a liberdade, o melhor para ti será sair o mais rápido dessas coisas e dedicar-te completamente. Se buscas sair do mundo e já não tens interesse nenhum nessas coisas e queres a liberdade, a vida, possivelmente, se buscas sair do mundo não pelas razões certas e não pelo que é melhor para ti, possivelmente a vida vai te obrigar a ficar aí mais um tempo. Ou se existe algum propósito com tudo isso, não é? Agora, existe o sair do mundo, permanecendo no mesmo espaço físico, existe o sair do mundo mudando de espaço físico. Mas todas essas coisas não são processos intelectuais. São processos em que há a orientação presente. Há vida no processo espiritual. E é isso que importa. Há filosofias que declaradamente assistem a vida humana. Declaradamente. Há outras que o fazem de uma forma mais velada. E há outras que desconsideram completamente e falam só de liberdade. Um está certo, o outro está errado. Não existe. Essa diversidade está aí por causa das tuas motivações. Em resposta a uma necessidade. Se essa necessidade estiver equivocada, irás passar por isso, irás perceber que estava equivocada e seguirás em frente. E aquela filosofia que não se adequava e que era muito radical e não sei o quê, vai chegar um dia que será a mais almejada e aquela que será buscada. E não quer dizer que tenha que passar assim nessa ordem.
Acontece ao contrário, acontece aqueles que largam tudo e não sei o quê, e depois encontram o que andavam à procura no meio da bagunça. Nada determina nada, a não ser as tuas motivações. Para aquele que quer sair desesperadamente do mundo, não quer mais, se é porque não consegue lidar com ele, se é porque tem medos lá que não quer enfrentar, possivelmente vai ser devolvido de volta para o mundo. Ou não vai poder sair, se o seu trabalho for sério. Porque se não for sério, aí ele sai, não é? E depois é devolvido de volta para o mundo outra vez. Se for sério, não deixam sair do mundo, agora ficas aí, até que desconstruas essas crenças que te levam a sair. Trata-se de desconstruir crenças. Não tem certo ou errado. Tem o que mais se adequa às tuas necessidades. O que mais causará impacto ao teu mundo de crenças. Para aqueles que têm crenças muito rígidas, o que vem são coisas assim semelhantes àquilo que eles acreditam, e depois eles dizem, está a fazer todo sentido, não é? E eu não estou a dizer que seja o teu caso quando pões aquela frase, porque existe o está a fazer todo sentido e existe o está a fazer todo sentido. São coisas diferentes. Mais uma vez, és tu quem vai avaliar isso. Não é? E por muito que esteja a fazer sentido, não é? Dependendo de onde é, o que significa o fazer sentido, pode não ter nada a ver. Não é? Então essas filosofias vêm muito semelhantes ao mundo do buscador e faz todo sentido porque é semelhante e tem uma ou duas coisas ali que lhes custa a encaixar. Mas a confiança que se estabelece na filosofia, a segurança que ela traz porque não é ameaçadora, excepcionalmente ameaçadora ao seu mundo, faz com que aquilo seja integrado e quebra 2 ou 3 crenças. Já foi bom. Foi para isso que cumpriu. Depois disso, continua o investimento e percebe-se que tem que se ir além. Mas o ir além não é em relação às filosofias, mas ao mundo que eu carrego. É isso que se chama ir além. Porque todos esses ensinamentos vêm para quebrar o mundo de crenças, não para substituir por novas, para quebrar com elas. Então, ensinamentos, situações de vida, tudo isso tem esse propósito, se for algo espiritual. Não tem o propósito de confirmar que estás no caminho certo, que tens razão, nada disso. Mas de quebrar com o teu mundo, seja ele qual for. Seja ele qual for. Mas o que determina isso são as tuas motivações. Aqueles que estão em busca da liberdade, única e exclusivamente em busca da liberdade, têm uma vida muitas vezes semelhante à maioria das pessoas que não estão em busca de nada disso. Na forma, o conteúdo é diferente. O conteúdo é diferente. E é isso que determina se é uma vida espiritual ou uma vida mundana. Porque do lado das pessoas ditas espiritualizadas, existem os moldes, tem a meditação, tem as práticas espirituais, tem os jejuns, tem mantras, tem um monte de coisas, músicas devocionais e blá blá blá. E continua a ser uma vida mundana. Continua a ser uma vida mundana. E até iria mais longe, mas não vou. Não hoje. O que conta é a motivação. E isso só cada um de vocês pode aferir com precisão. Estando em abertura, com sinceridade, querendo ver. O que é que me alegra nessa filosofia, por exemplo, que está a ser citada? É porque as palavras vêm ao encontro das minhas necessidades por causa dos desejos mundanos ou porque estão alinhadas com o despertar espiritual. O que é que me está... E depois podes olhar para o processo de relacionamento. É um processo de me humildar. Todos os relacionamentos
são um processo de se humildar. Então, dá para... Não, se humildar profundamente. Porque no se humildar profundamente, não existe essa coisa das igualdades. Porque o que tu estás a tirar dali não é o relacionamento. Estás a tirar a importância pessoal. E isso sim faz parte do trabalho. De quebrar com o próprio mundo, com as estruturas que sustentam o equívoco. Porque a grandiosidade não se revela enquanto essas estruturas permanecem. Nem tão pouco a felicidade da vida mundana, da vida humana, se revela dessa forma. Então, para que é que está a servir tudo isso? As filosofias são um instrumento. E um instrumento para quê? Liberdade ou aprisionamento? Depende de ti, não é? Aqueles que buscam a liberdade, o mais lógico seja buscar a ajuda daqueles que estão despertos e não daqueles que são espiritualizados, porque são coisas muito diferentes. Tudo cumpre o seu papel, sem dúvida nenhuma. Mas entendam, estas palavras são para aqueles que estão em busca intensamente da verdade. E esses não quer dizer que estejam menos presos que os outros. Precisam é de uma orientação diferente. Não é? Porque senão aquilo não vai dar o que eles estavam à procura. Não vai. Que não hajam dúvidas. Agora, tu podes ter muita vontade e tens as tuas limitações. Eu sei que tenho, claro, que cortar os investimentos disto. Mas o que é que isso significa? Pode significar teres que ir para um outro lugar, ou pode significar teres de estar na presença daquilo e cortar o investimento com aquilo, perto. É a vida do processo que manda. É a orientação que manda, não é o tico e o teco. O tico e o teco não sabem nada. De contrário, só gera vazio. Só vazio, nada mais do que isso. Vazio e sofrimento, claro. Para ti, para os outros que estão à tua volta, porque o que é motivado por desejo, não é? Por desejo mundano, é motivado por uma carência. Por uma crença de que não está aqui, está ali. Eu tenho que ir buscar ao outro. Não é uma oferenda para o outro, uma dedicação ao outro. É o querer tirar do outro. São valores que já condicionam, já limitam o quão satisfatório pode ser um relacionamento. Um relacionamento, pelas razões certas, seja o que se queira dizer, ele é menos satisfatório no início e vai se tornando cada vez mais satisfatório à medida que o tempo passa. Quando começa pelas razões erradas, é muito satisfatório no início, que é muitas promessas e a promessa de se cumprir as promessas, e com o tempo torna-se cada vez mais insatisfatório. Simples. Não é? Reatar relacionamentos pressupõe-se que alguma coisa mudou nas prerrogativas de ambos. Senão, qual o sentido? Porque é uma questão de tempo, mantendo as mesmas prerrogativas, é uma questão de tempo para que voltem a estar no mesmo lugar onde estavam há não sei quanto tempo atrás. Então, se alguma coisa mudou, bom, aí possivelmente será diferente. Poderá ser um bom relacionamento, um ótimo relacionamento, um excelente relacionamento. Mas não estamos a falar de liberdade, estamos a falar de uma outra coisa. Agora, isso ajuda? Ótimo. Atrapalha? Reflete.
estás mais próxima, o teu propósito intensificou, estás mais dedicado ao teu propósito. O que é que está a acontecer? E vês. Porque para o buscador da verdade não há uma perca de foco. E tudo o que vem é para intensificar o seu foco. Simples. Agora, esta pergunta nasce de uma inquietação. Que inquietação é essa? É por causa das minhas palavras ou é por causa das tuas necessidades? As minhas palavras não fazem mal a ninguém, só estão ali, ouve quem quer e segue quem quer, põe em prática quem quer, descarta quem quer. Então elas não fazem nada. De onde vem essa inquietação? No mínimo, falta vida no processo. Logo, ficas perdida. Então, o ideal é despertar a vida do processo, intensificando, e ele guia. A não ser que tenhas medo que o processo guie. Porque a maioria tem. Porque o processo vai-te levar para bem longe da tua segurança. O seu primeiro propósito é romper com as tuas inseguranças, com as tuas dúvidas, com crenças, tudo isso. Entenda uma coisa, eu nem estou a dizer que é certo nem que é errado. Estou-te a fazer perguntas para que te possas questionar e avaliar. E avaliar. Muitas coisas aconteceram na tua vida. E a intensidade do teu processo, como é que está? Aumentou? Diminuiu? Está na mesma? Estás em busca de equilibrar todas estas coisas com que finalidade? Liberdade ou a manutenção destas coisas? Para uma vida mais espiritualizada, dá para equilibrar todas estas coisas. Parte profissional, parte de relacionamentos, parte espiritual. Mas numa vida de busca pela liberdade, dá para equilibrar estas coisas, porque estas coisas vão estar ao serviço desse propósito, não ao serviço da parte... Então, não é? Quem vai para um ashram, por exemplo, ou um mosteiro, ou sei, não sei, o que é que se poderia dizer? Parte profissional significa o quê? A parte em que se trabalha para um propósito, o trabalho físico, produzir alguma coisa, ou é receber dinheiro? Porque se for aí... Se for receber dinheiro, aí esquece, já não é a mesma coisa. Se for produzir algo, trabalhar, vai produzir algo, vai trabalhar à mesma. Quer seja trabalho físico, a produzir alguma coisa no campo, sei lá, em tarefas do dia-a-dia, ou nas tuas práticas espirituais, alguma coisa vai ser feita. Relacionamentos, a não ser que esteja sozinho, o que também seria ótimo, porque aí entra o grande relacionamento que é consigo mesmo, não é? Mas fora esse, ou além desse, terá outros que possam estar lá, então relacionamentos, vai ter que se relacionar à mesma. Amorosamente, portanto, de forma romântica ou não, depende do lugar onde estiver. Há lugares que permitem, há lugares que não permitem, então, mas não tem como escapar aos moldes. Apenas nos locais as pessoas estão dedicadas mais a determinados moldes. Noutros estão dedicadas a outras coisas. Para uns, umas circunstâncias favorecem, para outros, as outras circunstâncias favorecem. Não é absoluto, é relativo ao teu mundo. Tu podes estar vestido de monge, num monastério, com práticas todos os dias e não sei o quê, e os teus momentos de felicidade, os teus momentos de satisfação é quando se aproxima a hora da refeição, a hora de confraternização com os outros membros do grupo, a hora em que possas ser ouvido, escutado, participar de alguma coisa, a hora em que o teu trabalho te possa permitir ser produtivo e mostrar aos outros como estás a ser produtivo. A mesma coisa.
Agora, a diferença é que num lugar desses, se tiver alguém que entende, se tiver alguém desperto, quando estiveres a investir nessas coisas, não é? Aí vem a chamada. E aí? Não é por aí, filho. Porque isso continua a ser as mesmas coisas. E aí, se for um buscador da verdade e continuar a ser, vai perceber, está aí tudo, estou a ver esses investimentos, vou parar com isso. E depois volta. Depois a chamada é, para com isso. Até que vai conseguindo largar essas coisas, deixando essas coisas para trás, deixando o seu mundo para trás. E, no entanto, pode estar vestido com uma roupa monástica, num lugar monástico, com práticas espirituais. E pode ser uma vida mundana. Tu podes abandonar o mundo inteiro e tu vais estar sempre contigo, porque é que és a raiz do problema e a raiz da solução. Simples. Mas precisas ter cuidado, porque a mente engana muito. E ela pega todas as possibilidades para se adaptar. Adaptar o que está a ser evidenciado. Então é a mesma coisa, não preciso de... Quando vem este raciocínio, pronto, já sabes. Se veres este raciocínio, já sabes que está tudo errado. Essa voz é a voz do equívoco, da manutenção do equívoco. Aqueles que levam uma vida monástica versus que levam uma vida mundana, mas que buscam a liberdade, podem estar sobre o mesmo equívoco. A única diferença é que aqueles que levam uma vida monástica ou num lugar espiritual, se tiver um ser desperto, têm mais oportunidade de serem imediatamente retirados do equívoco. Já os outros estão ao sabor, são presas fáceis de si mesmos. Qualquer filosofia pode ser distorcida ao sabor de necessidades mundanas. E a pessoa pega aquilo como uma bandeira e diz, não, mas eu sigo esta filosofia que fala de liberdade não sei o quê. E pode estar a ser distorcida. Não é? E hoje em dia, aqueles que têm menos bagagem espiritual conseguem entender mais rapidamente coisas de um nível de profundidade maior espiritual do que outros que têm muita bagagem de conhecimento espiritual. Hoje em dia está assim. Porque essas coisas estão a ser usadas com outros propósitos. Estão a ser procuradas com outros propósitos, estão a ser passadas com outros propósitos, além, com a manutenção do mundano. E cada vez mais se vai ver isso, por causa desta transição, esta mudança de valores. Na mudança de valores, o que é que começa? A forma primeiro. E depois, muitas vezes bem depois, começa a vir algum conteúdo. Então a gente vê criar-se comunidades alternativas, terapeutas e não sei o quê por todo lado, todo mundo a abraçar qualquer coisa de espiritualidade, não é? É o que parece. No entanto, baseado nos mesmos valores. Lutar por dinheiro, por sobreviver, por compartilhar, ser aceito, participar, ser igual. Tudo isso. Os mesmos valores. Estes são valores mundanos. Não se trata de ser bonzinho, simpático, doce, meigo, amoroso, mas livre. Livre. Toda essa parafernália que dizem que vos confunde está aí porque vocês a estão a pedir por causa desses equívocos e por causa daqueles que, equivocados como vocês, acabam por tecer as palavras ao sabor das mesmas necessidades mundanas, fazem uma coisa muito bonita e passam para outros. Então, se convencerem todos os outros, talvez eles convençam a si mesmos. Quem sabe? Não me compete estar a avaliar isso. Esse é um caminho normal.
normal, dentro do que é considerado normal. O caminho do buscador da verdade é único, exclusivo, seu. Onde a sinceridade, a honestidade no seu processo é imprescindível. Enquanto ele anda às escuras, especialmente, enquanto não há vida no processo, é imprescindível. Mas, mais uma vez, se te dedicares a despertar a vida do processo primeiro e depois então te entreteres com essas coisas, é bem melhor. Não é entreter-te depois com essas coisas. É depois, quando a vida do processo desperta, se a orientação te leva ou não para essas coisas, já não te diz respeito. A orientação estando presente, deve ser seguida. Não havendo orientação, surgem essas perguntas, aí honestidade, sinceridade. Quais as motivações? A questão é esta: não dá para tocar muitos burrinhos ao mesmo tempo. Qual é o burrinho que realmente interessa? Essa é a pergunta mais importante. E a única que vale a pena fazer. O problema não são filosofias. O problema és tu. Tu és o teu único problema no processo de despertar. Porque és tu quem vai fazer o possível e o impossível para impedir isso. Tuzinho. E de acordo com o que está disponível aí, vais adaptar o que tiveres à mão com esse propósito. Por isso deves estar sempre vigilante. Porque ao estares vigilante, vais percebendo essas motivações e descartando os investimentos que nascem dessas motivações. A vida espiritual é aquela baseada, norteada pela liberdade, pelo desejo de liberdade, pelo desejo de despertar, da iluminação, de Deus, como lhe queiram chamar. Em que tudo, mas tudo está ao serviço desse único propósito. Quer estejas numa vida familiar, quer estejas numa vida monástica, quer estejas numa vida de comunidade espiritual, quer estejas no deserto do Sahara, norteada por esse único desejo de liberdade, realização espiritual. Se houverem dúvidas, coloquem as dúvidas, serão esclarecidas. Então não compete falar sobre esta filosofia em particular ou outra filosofia em particular. Isto que eles estão a dizer não se opõe àquilo que eu tenho dito. Agora, o que tu vais entender daquilo que eles estão a dizer e daquilo que eu tenho dito é que depende. E elas poderão opor-se ou não, dependendo do teu entendimento e dependendo do esclarecimento que já existe aí dentro. Se é uma busca, se existe a busca espiritual daqui, e se existe aquelas buscas mundanas dali, e se elas estão a entrar em conflito ou não. Parece que está a haver algum conflito. Parece. Agora vais ter que avaliar. Avaliando, verás. Avaliando, verás. Não é? O lugar onde tu estás não define se vais ficar por aí, se não vais ficar por aí. Não define nada. Uma coisa é certa. É o lugar perfeito para começares e despertar a vida do processo. Depois o processo guia. O que é um processo desperto? Vais ter que ver, já falei um pouco sobre isso. Mas, quando despertar, tu sabes que está desperto. Sabes que não estás só. Que isso não é uma ideia apenas. É vida. Aí dentro. Tangível. No mosteiro, na bagunça, não é isso que define
se é uma vida espiritual ou uma vida mundana. É o que está a nortear tudo isso. O tamanho, a intensidade da tua sede. É isso que define. Eu quero a liberdade, mas vou cuidar destas coisas depois, ou tudo isto faz parte. Não, nada a ver. Isso continua a ser vida mundana. Norteado pelo propósito da liberdade, a vida mundana não se torna um palco de satisfação pessoal. Pelo contrário, a vida mundana torna-se um palco de intensidade para quebrar as tuas crenças. Entende isto? Que eles dizem, mas uma vida espiritual, uma vida monástica é muito austera. É. Uma vida mundana, ou melhor, não é vida mundana, que isso depende da motivação, vamos lá, e outra também não. Os moldes da vida monástica, ou os moldes da vida numa comunidade espiritual, que seja uma comunidade espiritual, não é? E que esteja dedicado ao processo de liberdade. Então, esses moldes, normalmente, para pessoas que levam uma vida nos moldes mundanos, acham aquilo muito radical, muito austero, muito isento das suas fontes de felicidade. Logo, é uma coisa que não é agradável, pois uma vida, ou os moldes de uma dita vida mundana, ao serviço da busca pela liberdade, vai ter um coeficiente alto desta insatisfação. Porque as crenças têm que ser quebradas. Não tem como fugir, nem porquê fugir. Não é? Para aqueles que estão em busca da liberdade, isto deve ser abraçado. Para os outros, fujam. É melhor fugir, porque a coisa vai azedar com certeza. A diferença é que os que seguem a busca pela verdade, na intensidade do processo em que estejam e perante as dificuldades todas que irão surgir, a vida diz-lhe que está certo. A vida lá dentro está-lhes a confirmar. Eles não sentem que estão fora do seu lugar, que estão desalinhados com o seu propósito de vida. E isso torna tudo diferente. Torna tudo diferente. Muito bem.